Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença muito mais do que especial. Estamos aqui com ela, a Catinha, da Chai Desenvolvimento Humano. Kátia Nascimento, né, Catinha? Exatamente, né? Mas se você falar Catinha, é como eu sou mais conhecida, desde quando eu nasci, eu acho, né? Até no tempo que eu trabalhava no mundo corporativo, nas empresas, era Catinha. Legal. Eu já era diretora, já era CEO e era Catinha. Legal. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado pela sua presença. Imagina, para mim foi uma honra, fantástico estar aqui com você. Eu agradeço o convite. Legal. Bom, e a Catinha, eu ia falar nem sempre foi Catinha, mas já sempre foi Catinha, né? Sempre foi. E como que você começou a sua carreira? Ou onde você nasceu? Vamos mais longe. Olha, eu nasci em São Paulo, eu sou bem paulistana mesmo. Nasci na Vila Mariana. Depois eu cresci ali perto, né? Comecei a minha carreira profissional em banco e sempre quis trabalhar com publicidade. Legal. Né? Mas na época tinha que pagar a faculdade. Né? Uhum. Aí eu comecei a trabalhar em banco mesmo, no Bradesco, matriz. E depois dali terminei a faculdade e fui para a área de publicidade, onde a maioria das pessoas me chamou de louca. Como faz? Eu trabalhava meio período do lado de casa e fui trabalhar numa agência de publicidade do outro lado da cidade, ganhando metade. E o dia inteiro. Mas era o que eu queria. Falei, se eu não entrar na área agora... Eu entrei muito cedo na faculdade, com 17 anos, né? Se eu não entrar na área agora, com 21 anos, eu não vou entrar nunca mais. Verdade, né? Vai ficando longe, né? Vai ficando longe, você vai esquecendo, né? Perdendo os contatos que você fez. E aí fui para a área de publicidade, trabalhei em agência, trabalhei em revista, trabalhei em jornal, trabalhei em TV, trabalhei em rádio. Caramba, que né? legal. E aí vi que meu negócio é lidar com pessoas. É trabalhar. Até chegar na Chai. Até chegar na Chai. Então tudo foi um aprendizado. Tudo foi um grande aprendizado. Tudo foi me preparando, né, para chegar na Chai, desenvolvimento humano, que lida com pessoas com o lado emocional mesmo, né? Que bacana. E quando você foi trabalhar na agência, que você foi fazer na agência? Que cargo que era? Comecei como secretária da secretária, né? Uhum. Mas na área de atendimento. Ah, bacana. Tá? E depois passei para a área de mídia. E como chamava a agência? Todas que eu trabalhei. Pode ser só algumas, Pode né? ser. Eu passei por algumas agências, né? Então eu comecei numa agência muito pequena, tá? Que se chamava... nossa, esqueci o nome dela. Que cuidava de varejo, tá? Uhum. Na época. Muito folheto fazia. Muito folheto, muita coisa. Era aquela coisa diária, sabe? De preço e tal. E depois trabalhei em algumas grandes. Trabalhei na época na Ogilvy, passei pela Macan, passei pela Young. E aí fui para a área de veículo. Caramba. Ogilvy, Macan e Young. E qual que era a diferença de cada uma? Assim, Ogilvy, Macan e Young? Nenhuma. Nenhuma? Pô, achei que na Ogilvy tinha o espírito do David Ogilvy pairando pelo escritório. Não tem. Olha, na verdade, os problemas são os mesmos, as pessoas são muito parecidas, tá? Então, não tem muita diferença, sabe? Eu vejo o Washington Oliveto, né? Sim. Frequentemente em entrevistas ele fala que pessoal de publicidade, marketing, enfim, de comunicação de uma forma geral, que parece uma raça de cachorro, que eles são todos parecidos. E o pior é que é muito verdade, né? Muito verdade, porque, na verdade, acho até que as pessoas se conhecem, né? Daquelas tribos, são muito parecidas, né? Quando um vê o outro, se junta, sem saber que né? Verdade, parece mesmo. Eu acho que tem um negócio em comunicação, né? Que é meio que uma força que te atrai, né? Exato. Você pode estudar engenharia. Se você é daquela raça de cachorro lá, você vai acabar... Você vai acabar indo nessa direção. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo na Editora Abril
E ele era médico. A formação dele era medicina e ele trabalhava na área comercial, na publicidade da editora. Que loucura. E aí você foi para várias agências, dentre elas essas que são muito destacadas, né? Exato. E depois foi para Abril? Não, aí eu passei por algumas editoras menores, né? Na época tinha algumas editoras que tinha a revista Corpo a Corpo, que era uma editora pequena. Depois tinha a Editora Azul, que era da Abril. Né? E aí eu sonhava em trabalhar na Editora Abril. Era a maior editora da minha época, né? Uhum. Então eu passava em frente ao prédio e falava, ainda vou trabalhar aqui. Sabe? Legal. E olhava. E fui trabalhar numa agência pequena que na época estava lançando uma revista de internet. E era Internet Business, né? E aí eu falava assim... Eu gostei da área da tecnologia, de internet, e tirei férias. Quando eu voltei, saiu no Meio e Mensagem que a Editora Abril ia lançar uma revista sobre internet. E aí eu olhei para o meu parceiro e falei assim, eu vou trabalhar aqui. Aí ele assim, você é louca? Sabe, a gente está em agosto, a revista vai ser lançada em outubro, já está todo mundo contratado. Eu falava, mas não preciso trabalhar no número 1, né? E aí, aquelas coisas de universo conspira, né? Tocou meu celular, um rapaz falando, Kátia, aqui é o Eduardo Leite, eu queria te conhecer. Eu falei, conhecer? Cantada assim por telefone? Nunca vi, né? Aí ele deu risada, falou que ele era da Editora Abril, estava formando a equipe e foi perguntar no mercado se alguém conhecia pessoas que trabalhavam com publicidade e internet, que na época não tinha. Que legal. E quando eu falo Universo Conspira, ele foi exatamente nas agências que eu atendia e nos clientes que eu atendia. Que legal. Todo mundo foi falando, Catinha. Olha, tem a Catinha. Uhum. E aí ele resolveu me ligar, né? E fui trabalhar lá. Que legal. Trabalhei 10 anos na Editora Abril. Foi muito bom. Cara, a Editora Abril era um símbolo de sucesso no Brasil, né? Era. Infelizmente veio a internet, enfim, todos os problemas depois e ela meio que deixou de existir, né? Completamente, né? Eu acho que na administração dela, né, o que eles tinham de mais valor era o conteúdo. Uhum. E o mercado mudou, né? Não era mais impresso. Uhum. Mas acho que eles não acreditavam que podia acabar, sabe? Uhum. E aí acabou no que está agora, né? Com uma redução enorme, uma empresa super pequena em relação ao que já foi, na representatividade aí do mundo de comunicação, né? Legal. Eu lembro que eu fiz uma reunião uma vez na Abril, num prédio, que aí você conseguia ver lá o Tietê. Falei, caramba, acho que eu tô fazendo sucesso. Acho que eu cheguei lá. Né? Acho que chegou, né? Eu trabalhei no prédio que era na Marginal Pinheiros. Ah, sei. Né? Mas tinha a gráfica, tinha o prédio da Marginal Tietê, né? E tinha ainda um outro prédio que ficava numa travessa na Berrine. Legal. Acho que o nosso foi a gráfica mesmo, que era na Tietê, né? Isso, exatamente. Que era um cliente que ia rodar uma revista lá. Que era uma coisa maravilhosa. Nossa, né? A gráfica. Fantástico. Quando a gente entra lá, faz um tour, né? E quando eu fui conhecer a gráfica, eu fiquei deslumbrada. Que legal. E aí, esse seu interesse pela área de comunicação foi desde sempre? Foi desde sempre. Eu não sou uma pessoa dessas que fala até com poste, sabe? Uhum. Mas eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei de escutar, eu sempre gostei de, sabe, conhecer pessoas, né? E aí fiz todo esse caminho. Depois eu fui saindo da Editora Abril, eu fui trabalhar no jornal, no Valor Econômico. E saindo do Valor Econômico, eu fui trabalhar num site que era a Bolsa de Mulher. E aí eu fui fazer o Caminho de Santiago. Ah, que bacana. E no Caminho de Santiago eu falei, eu acho que o meu ciclo aqui nesse mundo corporativo fechou. Uhum. E eu comecei a querer de que forma eu posso passar o meu conhecimento para as pessoas, que, sabe, os executivos que têm essa angústia que eu já tive, sabe, do que é possível, aquela culpa que às vezes a gente traz, trabalha-se muito na área de comunicação, não tem muito horário, né? Uhum. E aí, assim, deixei de ver meus filhos crescer, deixei de dar atenção para a família, para o meu cachorro, para minha mulher, para o meu filho, para o meu primo, não importa, né?
E é possível você ter os dois. É possível administrar esta angústia, né? E foi aí que eu fui para a área do desenvolvimento humano, do autoconhecimento e de lidar com pessoas, tanto que o meu foco é empresarial, ou carreira, ou negócios, ou trabalhar num ambiente saudável, com produtividade. Aí foi aí que eu migrei para esse lado e sou apaixonada por estudar, né? Aí fiz uma pós em gestão de pessoas, fiz curso de coaching, né? E vários cursos menores para lidar com pessoas e surgiu a Chai. Que legal, pô, bacana, bela história. Pois é, e Chai eu escolhi o nome porque Chai é uma palavra indígena que veio da tribo do Acre e ela quer dizer: eu dou o melhor de mim para você e peço permissão de ficar com o melhor de você em mim. Caramba, uma palavra só? Numa palavra só. Lá eles se cumprimentam assim, Chai, Chai. E eu peguei num disco do Milton Nascimento, no CD dele. Que legal. Mas o que ele fala sobre? Ele ficou nessa tribo. E ele fez um CD inteiro chamado Chai. Tem uma música que chama Chai, mas o CD inteiro é dessa tribo, falando momentos assim, né? Que legal. E você já foi visitar essa tribo ou ainda não? Não fui, não fui. Pô, tá um programa aí, ó. Não é, eu só peguei o nome porque eu achei que tinha tudo a ver com minha missão, com o que eu queria, com o meu propósito, né? Legal. E a Chai existe há quantos anos já? A Chai existe há uns 6 anos, mais ou menos. É 2016, mais Legal. ou menos isso. E aí, como é que funciona o trabalho da Chai? Como é que é alguém te contrata? Olha, existem várias formas, tá? Existem as parcerias, onde eu trabalho com algumas pessoas, eu presto serviços para algumas empresas na área de treinamento. Tem algumas empresas que eu presto serviços e a Chai entra só com a nota fiscal. Ninguém sabe nem que ela existe. Tá? Tem outras empresas de treinamentos que eu presto serviços, levo o meu conteúdo e posso divulgar a Chai. Entendi, legal. Tá? E tem a Chai independente, com os clientes dela, com os processos dela, de palestras, treinamentos, coaching, consultoria, mentoria. Né? Então tem essas vertentes. Se manter numa empresa no Brasil na área de soft skills não é tão fácil. Legal. Então, tem palestra, tem coach, treinamento. Aí tem workshops menores, exatamente. Legal. E aí o foco são empresas. O foco são empresas ou executivos, tá? Que queiram mudar de carreira, crescer, tá? Fazer essa transição, alguma coisa assim, que eu fiz a minha transição de carreira muito devagar para que a coisa fosse mais sólida, né? Entendi. Então, um exemplo, né? A gente tem aqui um problema de comunicação interna. Aí já tentamos aproximar as partes, trabalhamos o RH e o problema não foi resolvido. Aí chama a Chai, que a Chai resolve. A Chai resolve. A Chai resolve. Legal. Tá? Ela vai dar opções de formas, né, de você se comunicar, tá? De formas de você se relacionar, tá? E aí vira opção. Sabe? Você querer mudar ou não, mas você tem caminhos para fazer isso. Entendi. E aí, talvez a maior parte dos problemas das pessoas está relacionado a tempo, né? Exato. Eu já vi gente falando, para eu fazer, acordar às 5 horas, meditar, fazer exercício de manhã, tomar café, ler um livro, ficar com o filho, o dia precisaria ter 42 horas. Exatamente. Como é que faz para gerenciar bem o tempo? Pois é, você sabe que eu tenho uma musa, né, para mim que o dia dela deve ter mais de 48 horas. Sabe a Luísa Trajano, do Magazine Luiza? Eu fiz parte, uma época, ela tem um grupo de mulheres que chama Mulheres do Brasil. E ela é muito ativa nesse grupo. E ela participa das reuniões. E nas reuniões, quando ela chegava, ela falava assim, porque ontem, quando eu estava no Facebook, na reunião de lá, falando sobre isso, e depois na associação comercial, aí na minha família, porque tem a fazenda, eu falava assim, gente, o dia dessa mulher deve ter 48 horas, porque ela está aqui.
E aí eu falei, como é que faz para administrar o tempo? Porque o que eu mais escuto das pessoas falarem é não dá tempo de fazer as coisas. E fui atrás e pesquisei muita coisa sobre técnicas de gerenciamento de tempo. Tá? E cheguei em algumas conclusões, né? E algumas etapas, algumas formas que eu vou falar aqui, que aí as pessoas vão ver o que mais se adequa a elas, né? Ou todas ou algumas, mas pode ter certeza que é possível, sabe, num dia de 24 horas, você fazer tudo que precisa ser feito de uma forma eficaz, produtiva e saudável. Legal. Quais são os maiores ladrões de tempo? Sabe aquilo que você fala assim, é rapidinho? Vou fazer isso, mas é rapidinho. No final do dia, já foram 2 horas do seu tempo. Sabe, quando você fala assim, só vou olhar aqui a mensagem que chegou. E aí, o problema não é o tempo que você leva para usar a mensagem, para ler a mensagem. É o tempo que você leva para voltar ao foco que você estava, no que você estava fazendo. Sabe, chegar no mesmo nível que você estava de concentração do que você estava fazendo. E aí aqueles 2 minutos ou 30 segundos que você levou para ler a mensagem se transformaram em 15 e você não percebeu. Que a cada quebra de raciocínio você demora 15 minutos para retornar? Mais ou menos. Tem um estudo mais ou menos nesse sentido, né? Mais ou menos, exatamente. Sabe, você voltar à concentração do que você estava, sabe? Você voltar no mesmo nível que você estava ali. Sabe quando você não escuta mais ninguém? Você está fazendo aquilo? Entendi. Quem tem TDAH, essas coisas, é mais difícil, né? É mais difícil. E aí essas pessoas precisam tomar alguns cuidados, né? Tipo, tem alguma coisa muito detalhada para fazer, com aquelas pequenas coisas, vai para um lugar sozinho, tira um tempo, e principalmente quem tem esses TDAHs, a ansiedade, né? Delimita um tempo. Eu vou ficar 1 hora aqui dentro fazendo isso. Porque senão começa a gerar aquela angústia. Sabe, aquele coisa de, preciso sair daqui, preciso fazer e tal. Então, assim, eu vou fazer o que dá para fazer em 1 hora. E aí você dá um descanso. 10 minutos, 15 minutos, sai, toma um café, sabe? E volta mais 1 hora. E quando você vê essa tarefa enorme, mesmo você com ansiedade, você completou. Legal. Tem alguns métodos, né? Eu acho que eu conheço um método chamado Pomodoro. Tem. Que você trabalha, acho que é 50 minutos e 10 minutos você dá de descanso ali. Tem, exatamente. A importância de você ter o descanso. Tá? Então, você trabalha 50 e descansa 10. Tá? E sai fora do foco mesmo. Sabe? Não é descansar 10 e indo falar com outra pessoa sobre trabalho. Tá? Descansa 10 tomando um café, falando sobre a série que você assistiu ontem, para que você quebre o seu estado e aí o seu cérebro descansa. Entendi. Né? E tem também a técnica que eles falam de Pareto, que foi aquele italiano que fala que 20% do seu tempo, né, faz com que os 80% sejam eficazes. Então, se você focar nos 20% mais importantes do seu dia, 80% está resolvido. Como que funciona isso? Você escolhe, seleciona 20%, do que você tem que fazer naquele dia e que seja realmente importante. Então você faz uma lista. O grande segredo, Adriano, você falou agora, o grande segredo é fazer a lista. Tirar daqui e pôr no papel. Tá. Porque enquanto está aqui na cabeça, você não se compromete, porque você se engana. E quando você põe no papel, é como se você estivesse se comprometendo com uma pessoa, comigo. Tá? Hoje eu vou fazer isto. Então, primeiro passo é fazer a lista, planejar. O que você tem para o mês, para a semana, para o dia. E aí, voltando ao Pareto, tá? Hoje eu tenho isso para fazer, listei.
seleciona 20% de tudo que você tem que fazer. Com certeza, esses 20% vão resolver os outros 80% que você tem que fazer. Ou vão abrir caminhos para que você faça ele mais fácil. Entendi. Agora, listar em qualquer técnica que você procure é primordial. Não tem uma que fuja disso, tá? Aonde você quiser, seja no celular, seja no computador, tá? Seja num caderno. Eu faço, como que eu faço, né? Eu faço a lista, aí da lista eu pego as principais atividades, falo, isso aqui tem que resolver hoje, não tem jeito. Coisas que, óbvio, não dá para passar para outras pessoas. E aí eu foco em resolver aquilo e determinado tempo. Falar, acho que em tanto tempo eu termino isso aqui. Se eu terminar antes, aí eu pego uma tarefa menor e encaixo nessa. Perfeito. Você falou duas coisas aí que são primordiais. Primeiro, a técnica do Big Win, tá? O grande vencedor. Quando você listar, você circula no máximo 2 coisas que você não pode sair sem fazer elas. Não pode ir embora. Porque eu não vou sair de manhã, não vou levantar da cadeira. Essas são aquelas que, independente de ser chata, tem que ser feita. Uhum. Tá? Então, essa é uma técnica que chama Big Win. Tá? A técnica dos 20% é outra. Tá? E aí existe o que você também falou, que dificuldade que as pessoas têm de delegar. Porque você se sobrecarrega. E como eu falei que as pessoas mentem para si mesmo, você arruma justificativas para não delegar. Uhum. E quais são os sintomas que está na hora de você delegar? Quando você tem o seu computador cheio de notas, sabe? Lembrando. Lembretes, seja com post-it ou seja com sinais dele mesmo. Sabe? Ou, né, quando você vai fazer a sua listagem das tarefas do dia e só tem prioridade. Uhum. Então tá na hora de você começar a delegar. Tem aquela, né, que uma filosofia. Ou você consegue fazer, ou você consegue contratar alguém para fazer. Exatamente. Aí, quando você tem uma empresa pequena, né? Você é uma empresa pequena, você começou a trabalhar, vendeu, você tem que entregar. Aí, geralmente, é você que tem que entregar. Quando a sua empresa começa a crescer, você já tem que vender a ponto de conseguir delegar, né? Contratar alguém para fazer determinadas tarefas das quais você não consegue. Eu vi, assim, quando a gente começou, né? Tinha-se muito estudo de grandes empresas. Você tem que departamentar isso e aquilo. Só que ninguém ensinava para você gerir uma pequena empresa. Tinha alguns conteúdos Sebrae, algumas coisas assim. Só que o modelo de startup, que é todo mundo faz tudo, você não divide por departamento, você divide por grupo de tarefas. Perfeito. Que aí é o modelo lá do startup Lean, sabe? O startup enxuta. E aí, a gente não tinha muito essa percepção, mas no início a gente fez isso. Até enquanto a empresa começou a crescer mais tal, e a gente conseguiu ter departamentos e contratar pessoas que eram mais adequadas ali, tinham habilidades de acordo com aquelas tarefas. Perfeito. Então acho que o embrião ninguém ensinava, né? Pois é, isso é uma grande dor hoje das empresas que estão crescendo, tá? E é uma das coisas que eu faço dentro da Chai. Porque você chega num estágio da empresa que você não é mais pequeno, que está sozinho, mas também não é grande a ponto de ter um faturamento que possa contratar pessoas, um para administrativo, outro para comercial, sabe? Outro para produção. Quer dizer, então, você não tem esse dinheiro ainda. Uhum. Mas você, ao mesmo tempo, não consegue fazer tudo sozinho. Né? E aí o seu faturamento fica um gráfico, né, de picos, né? Vendi, produzi. Vendi de novo, produzi. É verdade. E geralmente vende, se não conseguir entregar,
perde o cliente e volta a estaca zero. Volta a estaca zero, né? Volte 10 casas. Volte 10 joguinho. casas, exatamente. Então não é aquilo, né? Vendi, não entreguei. Eu venho para cá, eu não venho para onde eu estava, né? Eu venho para cá. Então você vende, para você entregar com qualidade, você tem que parar de vender. Uhum. E aí você parou de vender, você entregou, recebeu e começa do zero de novo. Provavelmente, em seus clientes, nesse perfil de cliente, geralmente tem uma reclamação da pessoa falar assim, mas ninguém consegue fazer como eu faço. Exato. Existe essa reclamação? Muito comum, muito. Isso é uma grande justificativa para as pessoas não delegarem. Tá? E para justificar isso, sabe, de que ninguém vai fazer, ela ensina para alguém que não tem a habilidade. Uhum. Para falar assim, tá vendo? Sou eu mesmo que tenho que fazer. Né? E o que ela não entende é que delegar é diferente de delargar. E se a pessoa não fez como você gostaria, no padrão de qualidade que você queria, não foi ela, foi você que não passou. Brifa melhor, né? Exatamente. Exatamente. Eu tenho um amigo que trabalha também com consultoria e ele tem uma frase que eu acho fantástica, que é muito comum quando a gente chega na empresa e a pessoa fala assim, eu já falei 10 vezes e ele não faz como eu quero. Aí ele fala, você já experimentou falar 10 vezes em japonês a mesma coisa para alguém que não entende japonês? Ela não vai entender. Então existem formas, mas aí isso é um outro podcast de comunicação para que você faça com que a pessoa entenda o que você falou do jeito que você queria que ela entendesse. Tem aquela máxima em comunicação, né? Comunicação não é o que se diz, sim o que o outro entende. Né? Exato, e nem sempre o que você diz é o que o outro entendeu, né? Uhum. Então, essa coisa de delegar é muito delicado, porque às vezes a pessoa tem apego, sabe, no que ela faz, e aí ela não quer passar porque ela gosta de fazer. Uhum. Eu tive um cliente que tinha, na época, ele formou 8 empresas, mas a primeira empresa dele era de telemarketing. E ele adorava isso, sabe? Pegar com aquele foninho, ligar para as pessoas ou falar com as pessoas, independente delas ligarem ou você ligar para ela, era o que ele mais gostava. Só que ele cresceu, ele era empreendedor. Podia ter feito um podcast, né? Não é? Pois é, né? Acho que na época não tinha. E aí ele, sabe, cresceu, não dava mais para ficar lá no telemarketing. Uhum. Mesmo com 8 empresas, ele tirava o período da manhã da segunda-feira para sentar lá na mesinha junto com as garotas e fazer o telemarketing. Ele falava que era a terapia dele. Então, ele delegou, ele cresceu e isso acabou virando para ele uma terapia mesmo, né? Mas não necessário. Então, você pode, sabe, delegar para crescer e o que você não quer abrir mão, arruma um tempinho para isso. Seja 1 hora por dia, por mês, por semana, alguma coisa, né? Mas passar por outro, esse desapego é uma grande dificuldade de delegar. Outra é, não tenho tempo. Se eu parar para ensinar, é mais rápido eu fazer. Isso é um clássico também, né? Mas até eu ensinar, mais rápido eu fazer. Uhum. Né? Você contou a história do seu cliente do telemarketing. A Cristal, que é a patroa, a digníssima, frequentemente ela reclama que eu acordo de muito bom humor. Ela fala, não conheço ninguém, acorda cantando, ouvindo pagode. Tipo, esse tipo de gente não existe, não dá pra confiar. Aí eu falei, cara, eu vou ser triste por quê? Eu comecei a trabalhar com 13 anos na área de comunicação, na área telefônica. Olha! E eu tive, assim, a felicidade de encontrar o que eu gostava de fazer cedo. Então, e hoje eu vivo disso. Eu vivo com um monte de gente que eu gosto. Eu vou ser triste por quê? Não existe motivo. Aí, quando você começa a crescer e administrar e não sei o quê, ter que gerenciar gente,
começa a ficar um pouquinho mais chato, assim. Porque vem a parte chata junto, né? Aí, tanto eu quanto o Pelo ali, que é meu sócio, esses dias atrás, né, eu não tinha mais os programas gráficos lá no computador. Aí, e a gente é velho e a gente mexia com o Corel, né? Ah, sim, eu Corel, lembro. Agora todo mundo só pacote Adobe, né? Aí ele falou, vamos comprar um Corel para instalar no nosso computador? Parece que eu ganhei um braço a mais, sabe? Não é? Me devolveram uma perna. Eu nem uso muito, mas faz uma diferença na minha vida. O fato de ter ele ali, não é? E você precisa explicar alguma coisa, às vezes é melhor você explicar graficamente do que com palavras. Então você vai lá e faz o desenho e fala, mais ou menos assim. Então parece que eu me sinto o cara do telemarketing lá. Perfeito. Eu tenho que fazer umas artes de vez em quando. Não é pra matar saudade. Sabe? Pra matar a saudade mesmo, né? Então tem essa parte do desapego que dificulta as pessoas de delegarem. É porque não tem jeito. Se você tinha 10 clientes, você fazia uma coisa dentro da empresa. Quando você passou a ter 100, não dá para fazer tudo que você fazia quando tinha 10. Por mais que você gostasse. É verdade. Né? Você abriu mão das coisas chatas que você fazia com 10, mas abriu mão também de algumas coisas gostosas que você fazia com 10 clientes. Com certeza. Bom, e quais são as técnicas que existem assim de gerenciamento de tempo? Principal é o que eu te falei, listar. Tem um vizinho fazendo obra aqui em cima das horas. Ele resolveu fazer agora, né? Esse cara aqui de cima, quando a gente começou o podcast, a gente fazia à noite, né? E à noite pode fazer obra aqui. E a gente fazia toda terça-feira, acho que terça ou quinta, não lembro, à noite. Todo dia você ligava, beleza, tudo pronto? Pá, obra. Aí, nesse Era horário marcado, né? A gente mudou de horário, que esse horário não pode, ele continua fazendo obra. Eu acho que ele seguiu o seu podcast. Acho que ele tá construindo um prédio em cima do prédio, né? Deixa eu ver o horário que o Adriano vai fazer, que eu vou lá dar umas batidinhas, né? Legal, eu tinha perguntado dos gestões de tempo, né? Das técnicas, né? O principal é você listar, né? Delegar. Aprender a delegar mesmo. E não mentir para você. Sabe? Então, falar para a pessoa o que você quer que ela faça, escolher a pessoa certa. E se não é aquela, muda de pessoa. Às vezes ela não tem a habilidade que você gostaria. Né? Explicar, monitorar, acompanhar e achar uma forma de mensurar se ela está fazendo da forma que você quer ou não. E não tem essa, não precisa ser feito assim. Precisa porque eu fazia assim, o meu cliente está acostumado com este padrão. Então, para você fazer diferente do que eu estou te falando, tem que ser melhor do que eu entregava. É um fato, né? Não pode entregar pior, né? Não pode entregar pior. Tem que ser melhor do que eu entregava. Senão, no mínimo, é igual ao que eu entregava. Legal. E quando a pessoa fala que é mais rápido eu fazer do que explicar? Quando ela começa a perceber que se ela explicar, ela despender de um tempo, que na primeira vez vai ser mais devagar a outra pessoa fazer. Na segunda, não. Sabe? Na terceira, também não, já vai ser menor. E ela vai perceber que ela conseguiu tirar e aquela pessoa fazer, sabe? E ela ficar com o tempo dela. Agora, o principal, Adriano, é que às vezes a pessoa não sabe o que ela vai fazer se ela delegar. O que eu vou fazer com o meu tempo? Esse era um ponto que eu ia perguntar. Porque o cara tem medo de ficar sem agenda também. Né? Exato. E aí, quando a pessoa cresce, o que acontece? Ela acaba percebendo que quando ela sai um pouco do operacional, ela tem toda uma parte estratégica para fazer. Que geralmente ela ainda não sabe fazer essa parte estratégica. Porque eu acho que é cultural, sabe? A gente achar que se você não estiver fazendo, mexendo, sabe, produzindo, você não está trabalhando. Porque se eu estiver na minha sala pensando quais os clientes que eu vou prospectar, como eu vou fazer aquele treinamento, eu não estou fazendo nada.
Não sei se é sei lá, a pessoa tem uma vergonha de como as pessoas vão olhar para ela. Tipo, Como é que eu vou olhar que o Adriano tá na sala dele olhando para a parede? É. E como é que o Adriano vai se sentir, as pessoas olhando ele na sala dele, olhando para a parede? É estranho. É estranho, mas essa parte estratégica é necessária. Uhum. Então você precisa parar. Você não pode estar sempre produzindo, sabe, fisicamente. Intelectualmente também. E aí é difícil de você mudar esse mindset. E sem contar, né, um outro ponto, que é assim, se eu passar minhas coisas para o Adriano, vai falar que eu não estou dando conta, que eu sou fraco. Não tenho competência para isso. Verdade. Mas como saber a hora certa de delegar esse tipo de atividade e ficar só na parte estratégica? Quando você começar a trabalhar 14, 16 horas por dia. Quando começar a fazer mal. Quando começar a fazer mal. Quando você tiver com o seu computador cheio de prioridades. E qual que é a medida? Tipo, trabalho das 8 às 18. Eu tenho aqui X demandas estratégicas, X demandas operacionais. Existe alguma medida assim ou é feeling? É feeling e é individual. Uhum. É individual, é de cada um. Porque tem gente que produz mais intelectualmente fora do horário comercial. Uhum. E aí você precisa mudar. Se você produz mais fora do horário comercial, talvez você precise usar o seu horário comercial para ter uma vida pessoal. Se eu consigo ser mais criativo, sabe? Se eu consigo analisar mais mercado à noite, talvez eu faça ginástica de manhã. Sabe? Às 9 horas da manhã e não às 8 horas da noite. E como faz para identificar isso? Tem Autoconhecimento. Autoconhecimento. Então não é todo mundo que precisa acordar às 5 horas da manhã, ler o livro, ir pra academia. Não, o Clube das 5 que tá na moda, né? O Clube das 5. Não é. O milagre da manhã, né? O milagre da manhã, sabe? Não é. Tem pessoas que não. Eu tenho uma amiga que ela montou uma empresa, uma filial, né? Ela foi responsável aqui no Brasil e a matriz era na Índia. Então, o que acontecia? Na hora que eles queriam fazer a reunião, era 7 horas da noite, aqui no Brasil. E aí ela falou, gente, não dá, porque eu vou ter que pagar hora extra para todos. As pessoas estão ficando sem vida. Uhum. E aí o que ela fez? Mudou o horário da empresa no Brasil. Então, de manhã levavam a criança na escola, ela, sabe, ia correndo em Ibirapuera. Bom, eles entravam 1 hora da tarde e trabalhavam às 8 horas até a noite. E a galera, tudo bem? Teve gente que não se adequou. E aí saiu, né? Mas é aquilo, é a necessidade, né, da empresa. Uhum. E tem gente que produz mais. Esta fase do home office, muitas pessoas se descobriram, sabe, que produz mais à noite, que produz mais de madrugada, que produz mais, porque começou, o foco era a produtividade, né? Era a entrega, e não que horas que você entrega. Legal. E você acha que essa tendência do home office veio para ficar? 100% não. Eu acho que o híbrido ainda é a grande saída. Uhum. Tá? Eu, particularmente, tenho como crença, tá, que o equilíbrio é o resultado, é a melhor coisa em qualquer área da vida. Uhum. Então, eu acho que 100% home office, como foi na época da pandemia, forte mesmo, poucas empresas voltariam. E 100% voltar presencial também. Eu acho um pouco estranho a criação de cultura. Que eu tenho um amigo até que trabalhou aqui como redator e ele foi trabalhar na Sunset, que é a DM9, Sei. que é a antiga DM9. E ele o sonho dele era trabalhar na DM9. Ele é fã lá do Nizam e tudo mais, e queria, conseguiu, atingiu lá o objetivo profissional dele, que era ser redator
nessa agência. E eu falei, e aí, como é que é? Ele falou, cara, não sei, trabalho de casa. Então, tipo, viver aquela experiência que ele queria ter, Sim. que era com aquela galera, daquele... De estar ali, né, no café, de estar ali na recepção, na sala, né? Então não tem esse contato, né? Isso que é estranho, não é? Isso é estranho, tipo, estranho. Você trabalha lá com o Zé, mas pô, aí o Zé, como é que é? É gente boa? Não sei. O Zé entra na sala, faz a reunião, não sei nem que time que o Zé torce. Perdeu esse contato, né, Adriano? Por isso que eu acho que o equilíbrio aí, sabe, o híbrido é a grande alternativa. O meu irmão trabalha na Heineken. E aí ele falou que ele trabalha home office e toda quinta-feira tem um happy hour na Heineken. Então eles supriram essa... Tá vendo só? Essa necessidade, né? Do social ali, né? Sim. Você trabalhar e fazer social. Então... Mas eu acho que precisa ter. Precisa. E tem muita coisa assim, né? Que eu acho que se perdeu com essa coisa do home office. Porque muita coisa você aprende vendo o outro fazer. Sabe, o estagiário via a forma que o Adriano lidava com aquela situação, como ele conversava com o cliente, ele escutava os outros trabalhando, fazendo. E com o home office perdeu. Como é que ele vai aprender a ter exemplos? Eu acho que tarefas que exigem muito mais atenção é excelente, assim, você tá em casa. Sim. Depende da casa. Depende da casa, exato. Agora, brainstorm, sabe, outros tipos de tarefa que... Teve gente já em brainstorm que ele pegou meia palavra que uma pessoa falou e dessa meia palavra nasceu uma ideia. Pois é. Isso eu acho que não... Você tá ali com poucos sentidos ali trabalhando, né? Presencial são todos os sentidos. Sim, exatamente. E tem aquela coisa informal também, né? Quando você está aqui, todo mundo ali trabalhando, fazendo. Aí você sai para tomar um café, alguém vai junto e comenta de um restaurante novo, de um filme que assistiu. E disso. Então, eu acho que isso perdeu. Por mais que você fale, não, a gente tem um grupo para falar besteira. Ninguém fala, né? Ninguém tem intimidade, né? Não tem brincar com as pessoas, né? Eu talvez esteja ficando velho, mas eu acho estranho. Eu gosto de ter contato com gente. Na pandemia mesmo, nossa, pra eu ficar em casa foi uma tortura, assim. Eu imagino. Não conseguia ficar em casa. Tanto que veio o João e o Júnior, que é do comercial, cada um sentava numa ponta. Mas tinha que sair, né? Tinha que ver gente. Ter uma rotina, né? Ter uma rotina, Eu descobri isso. Eu produzo mais. No começo eu comecei com escritório em casa. Mas eu preciso me arrumar, sabe? Para trabalhar, para produzir. Eu preciso ter um lugar para ir. Não dá para ficar fazendo reunião de pijama, né? Não, eu não fazia parte daquelas pessoas que estavam, sabe, com roupa só da cintura para cima, né? Da cintura para baixo estava de havaiana. É estranho. Eu não faço parte dessas pessoas. Até um negócio que eu reparei na moda, né? Pouca gente hoje no mundo corporativo usa camisa. É verdade. Até o banco, tem um amigo que trabalha no banco e ele veio aqui esses dias de camiseta do banco. Falei, caramba, o banco tá deixando usar camiseta? Tipo, liberaram. Muito tradicional. O banco eu acho que é o segmento mais tradicional que a gente tem, né? Eu acho que começaram a olhar mais para a parte confortável, sabe? Da pessoa se vestir de forma confortável. Não se vestir de acordo com determinada aparência, né? Exatamente. Isso que você falou é muito verdade, Adriano. A pandemia serviu para as empresas ou os empresários olharem para um outro lado, sabe? A parte do conforto... Tem necessidade de você estar de salto o dia inteiro para a mulher, sabe? O homem está de gravata num país totalmente tropical, né? Então, assim, a gravata ainda era de menos, porque quando tinha que usar o terno ainda, coitados. Ou ele, né, passava muito calor,
Ou a mulher passava muito calor, porque ela estava de vestido. Então, eu colocava a temperatura, né, nos 25 graus para ela ou nos 10 para ele. Então, não era uma combinação, né? A guerra do ar-condicionado. Né? A guerra do ar-condicionado, né? E olhar para essas tendências comportamentais, né? Para os soft skills mesmo. Então, as empresas começaram a olhar mais, sabe, para essa coisa da comunicação, do tempo, da liderança. Sabe? Mudou a forma como lidar com isso. As premissas de liderança continuam as mesmas, mas a forma de lidar com elas mudaram. O tempo. Então, você não precisava abrir a sua câmera às 9 horas da manhã, ficar lá sentado em frente, sabe, até 6 da tarde, porque era o horário de trabalho. Então, mudou um pouco. Hoje em dia existem alguns softwares de gestão de tempo de equipe, né? Sim. Então, a gente aqui a gente desenvolveu um software nosso para essa gestão de tarefas há muito tempo atrás, num período que não existia. Se existia, a gente não conhecia. Então, a gente começou a fazer tudo primeiro no papel, depois a gente começou a fazer tudo em arquivos e deixava dentro do servidor. Depois que a gente entendeu que aquele modelo funcionava, aí a gente desenvolveu um software. E aí, depois de um determinado... Não estou falando que foi a gente que inventou isso, né? A gente inventou o nosso, porque a gente não achou nada na época para comprar, assim, nenhum SaaS, nada. Tá. E com o passar do tempo, as empresas, principalmente de entrega de serviço, e também produto, enfim, começaram a trabalhar com muitos softwares de gestão de tempo, onde geralmente é um terceiro que gerencia esse tempo. Então, aqui, por exemplo, na nossa estrutura, é o CS, que é o atendimento, Tá. que gerencia o tempo das outras pessoas. Funciona bem, Tá. Às vezes dá alguns problemas, como tudo na vida, né? Você acha que isso acontece pela falta de habilidade da gestão de tempo individual? Às vezes sim. Pergunta com um preâmbulo muito grande. Às vezes sim, tá? Porque tem pessoas, né? E a gente está falando de seres humanos, não dá para padronizar, né? Tem pessoas que, se não tiverem alguém coordenando, alguém monitorando, elas entregam menos do que elas podem. Uhum. Sabe? Elas não se doam o quanto elas podem, elas produzem menos, porque elas precisam de alguém monitorando. As pessoas que precisam mostrar o que elas estão fazendo, elas fazem quando tem alguém olhando. Uhum. E tem pessoas que simplesmente, assim, é o que precisa ser feito. Eu posso estar sozinha, ou posso estar com um monte de gente na sala, mas eu vou fazer. Tem menos desse. Segunda opção, não tem? Eu não sei te falar, porque eu sempre fiz parte desse que faz, sabe? Uhum. Tanto que em várias empresas eu era chamada de gente que faz. Uhum. Porque era aquela coisa assim, mas tem que fazer, vamos fazer. Kátia, eu não gosto de fazer isso. Então, na equipe era muito assim, sabe? Mas tem que fazer? Eu tenho. Eu prefiro que você faça rindo. Mas se fizer chorando, eu aceito também. Boa. E como que era, vou voltar lá na agência, que eu tenho curiosidade. Como que era relacionamento com o pessoal de criação? Sempre foi um relacionamento conflituoso, né? O Sempre. Atendimento e criação, né? Sempre, porque você falar que alguém não aprovou o que eles criaram é a pior parte que você tinha. Quando eles achavam uma ideia incrível e você levava e o cliente falava, não é nada disso que eu quero. E como que era gerenciar esse ego? Porque sobrava para o atendimento, né? Tem que falar, vocês vão ter que fazer outro, né? Vai ter que fazer outro, não é bem isso. Eu acho que ali eu aprendi o jogo de cintura de lidar com pessoas. Uhum. Olha, ele adorou, mas... Vírgula. Mas vamos saber, ele pensou em algo que fosse um pouco mais colorido, algo que passasse um comprometimento melhor, mas aqui passa assim, assim, assim. Então, mas ele pensou, sabe, em algo assim, e aí, né, tá, então a gente muda um pouquinho, e aí mudava, mas é difícil de lidar.
É. É difícil. Dentro do que você já atuou, das áreas que você atuou, o atendimento era uma das mais difíceis ou não? O atendimento ao cliente em agência? É. Que você toma uma porrada dos dois lados, né? Você é o amortecedor. Eu falo para as meninas aqui. O atendimento é a parte mais, sabe? Hoje, quando eu faço as consultorias e eu pego a empresa que eu estou, às vezes, trabalhando com a gerência, e eu falo para eles exatamente isso, até desenho, tá? Como uma cama, e serve perfeito para o atendimento. O atendimento é o colchão, tá? E aí você tem, tanto faz embaixo ou em cima. Em cima você tem o cliente que está pagando. E aí ele pula e você amortece. E embaixo você tem a criação, que está prestando serviços. Que se ela quebrar uma perna, você cai. Uhum. Então você não pode tratar mal ela, mas você tem que amortecer aqui de cima. Então você é o colchão. Você tem que ser muito estruturado, ter musculatura para isso. Que legal essa analogia. Nunca tinha visto por esse ponto, né? Mas foi o que eu achei uma forma, sabe, lúdica, né, de passar, que mostra bem que você tem que ter musculatura. Você passar o cliente bravo também para criação, os caras murcham e... Não dá, porque eles não produzem. Uhum. E eu preciso que eles estejam, né, precisava, né? Que eles estivessem felizes, que eles comprassem a ideia. Nessa etapa da vida que você aprendeu a ter mais inteligência emocional, né? Foi, exatamente. Legal. Né? E aí você percebeu que era isso que você queria fazer lá em Santiago, no né? Caminho No de Santiago. Caminho de Santiago. Mas em que momento assim que você falou, putz, eu acho que o meu negócio é gente? Lidar com pessoas, que era isso que eu queria. Na verdade, eu acho que eu estava um pouco cansada do mercado publicitário, sabe? É muita festa, é muita alegria, é muita coisa. Mas às vezes eu queria almoçar sozinha, eu não queria almoçar com o cliente. Uhum. Vai enchendo o saco com o passar do tempo. Mas você... E assim, teve até uma época que eu fiz... eu queria guardar dinheiro, tá? E aí, o que eu fiz? Né? Eu separava um dinheiro por semana para eu almoçar. Uhum. Pago por mim, tá? E tinha os almoços com o cliente. Cada almoço que eu ia com o cliente, eu guardava esse dinheiro que era para eu pagar. Uhum. Né? Quando chegou no final do ano, falei, bom, que eu vou me dar de presente com isso que eu guardei, né? E aí eu comprei um iPad, um iPhone e tal. Na época, né? Meu marido falou assim pra mim, mas você vai comprar isso pra quê? Né? Ter tudo isso, não sei o que. E eu assim pra ele, mas foi com o meu sacrifício. Eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro, né? Ele, sacrifício? E almoçar no Rubaiá? E eu assim pra ele, né? Porque eu não queria. Nem sempre eu estava com vontade de ir, mas eu tinha que ir, né? É verdade. Então é o modo de ver, né? Mas chega uma hora que você se cansa um pouquinho e chega um estágio da vida, Adriano, que tem um preço alto que você paga para ter, né? Ou estar numa empresa muito grande. Uhum. De qualquer tipo, né? Não só de publicidade. De qualquer tipo, né? Começa a ter aquela coisa de as pessoas viram números, né? Então já não tem que ter competência para isso. Uhum. É igual quando a gente fazia bastante produção para moda, né? Um tempo atrás. Aí via alguns amigos assim, como é que é trabalhar com um monte de gata? Falei, cara, faz a pose lá, tira a foto, no final do dia tá de saco cheio. Tá todo mundo de saco cheio, querendo juntar as coisas e ir embora. Ninguém nem olha, né? É igual apertar parafuso, né? Mas... É verdade, é isso mesmo. É uma ilusão, né? Quando eu trabalhei na Caras, Kátia, você vai pra Angra, na Ilha de Caras. E eu assim, vou, claro. Mas, era um trabalho. Você tinha que, sabe, levantar no meio do almoço porque o cliente queria alguma coisa e seu sorvete fica derretendo. Não, e não é... E, às vezes nem pro cara que tá, tipo, a estrela.
Às vezes a estrela tá lá com um determinado objetivo também, né? Exato. Então, para todo mundo ali é trabalho, né? Para todo mundo é trabalho, exato. Eu acho curioso como as pessoas que não passaram ou não são da área de comunicação enxergam a comunicação. Então, quando lançaram aquele filme do Facebook, como que era o nome do Facebook? Era um filme falando mal do algoritmo do Facebook. A rede que era? Não, a rede Não. fala da internet como um todo. Era um documentário, assim, mas tipo... o documentário todo era, não sei o que e tal. Então, eles viciam você na ferramenta para você ficar mais exposto a anúncio. Aí eu falei, porra, assisti o filme inteiro, o documentário inteiro pra isso. E aí eu vi um monte de gente me indicou, nossa, você tem que ver, que não sei o quê. Aí você vai ver e tal, tipo, era um que não é, enfim, ninguém era da área de comunicação. Sim. Aí quando você, tipo, entende a lógica das mídias, você entende que é tudo jogo, né? É tudo jogo, exato. E aí, pra mim é curioso ver quem tá de fora, que ela acaba sendo só uma esponjinha ali. Ela vai absorve o conteúdo como se aquele conteúdo fosse verdade, absorve o anúncio como se aquele anúncio fosse totalmente verdade. Foi feito claro, para né? Eu preciso disso, né? Não que eu tô exposto também e consumo, né? Sim, com certeza. Mas o fato da gente estar dentro da máquina não quer dizer que a gente não seja atingido por ela. Exato, Eu comprei um determinado produto que faz merchandising num programa que eu assisto sempre. E o produto não funcionou tão bem. Aí o cara, mas você não sabe como funciona merchandising? Eu falei, eu sei, mas o cara falava todo dia de uma forma tão convincente, eu acabei comprando. Mas eu também faço parte desse grupo, viu, Adriano? Que, assim, sou totalmente influenciada pela mídia. Acho que todos somos, né? Então, assim, é o que eu te falei, o fato de você estar ali dentro não faz com que você não fique imune. Sabe, é como as pessoas falam, você trabalha com comunicação, com programação neurolinguística, você lê as pessoas. Gente, você relaxa. Né? Teve um amigo que foi no curso que eu dei de comunicação com base na PNL, e aí quando a gente saiu de lá, a gente foi jantar e tal, aí ele assim, né? E agora você acha que eu tô fazendo o quê, né? Com a mão assim. Aí eu assim, você tá com a mão no queixo. É como você achar que o psicólogo tá te analisando o tempo inteiro quando você tem um amigo que é psicólogo, né? A programação neurolinguística, né? Geralmente são posições corporais ou expressões faciais que você identifica e tenta classificar como algo. É isso? Não. É uma forma de se comunicar, é uma forma de pensar. Então, você passa a entender as outras pessoas, tá? Tem uma classificação, né, que quando você fala normalmente sobre programação neurolinguística, a pessoa já fala assim, eu sou mais auditiva, eu sou mais visual, e você é o quê? O que você acha? Então, essa é uma das ferramentas, tá? Mas você passa a entender como a pessoa funciona respeitando o que ela cresceu, que a gente chama de mapa, tá? O que ela aprendeu na vida dela, que é único. Você consegue se colocar no lugar dela, você trabalha a empatia, vendo com os olhos dela. Se ela é mais visual, auditiva, então as frases que você fala para que ela entenda. Se ela é mais visual, começa com veja o que eu estou fazendo, escuta o que eu vou te falar, sabe? Sente isso. Então, é um conjunto, né, de ferramentas que te mostra como se comunicar para que a pessoa entenda do que você quer falar. Entendi. Tem o visual, tem o sinestésico também? Isso, o sinestésico, ele mexe com emoções, com sentimento. Então, para você ter bem claro, tá? O visual aprende vendo. Sabe a pessoa que fala assim, deixa eu ver você fazer? Tá? O auditivo aprende escutando, fala para mim como que é. Tá? E o sinestésico aprende fazendo.
Deixa eu fazer para ver se eu aprendi. Entendi. Então, é visual, auditivo e sinestésico. Exato. São esses 3 grupos. São os 3 grupos. E aí, desses 3 grupos, para você se comunicar com cada um, é o veja, ouça, escuta e sinta. Sinta. Ah, legal. E aí você falou do mapa. O que é o mapa? O mapa é o que a pessoa aprende, sabe? Durante a vida dela, como ela interpreta a vida. E é individual, por quê? Às vezes eu vou olhar aqui um gato. Para mim, o gato é uma coisa que me dá alergia. Eu me afasto. Para você, o gato é uma coisa fofa, que você quer pegar no colo. Uhum. Mas para quem está olhando de fora, é só um gato. Depende das experiências dessa pessoa, isso é o mapa dela. Isso é o mapa, quando forma o mapa. E por que é individual? Porque, sabe, você pegar 2 irmãos que nasceram gêmeos, tá? Foram criados no mesmo ambiente, mesma escola, amigos, tudo. E aí você pergunta para eles assim, por que você bebe? Porque meu pai bebia e eu via ele chegando em casa bêbado todos os dias. E por que você não bebe para o outro? Porque meu pai bebia e eu via ele chegando bêbado em casa todos os dias. O fato é o mesmo, né? A forma como você lida com o fato é... E vem com a pessoa. Você concorda que os 2 tiveram os mesmos estímulos? Uhum. A educação, o lugar. Não é que um foi criado separado ou não. Então, por isso que o mapa é individual. Que legal. E por que quando você fala para a pessoa, que eu falo que assim, para você, quando você vai delegar alguma coisa, quando é produto, é fácil de você colocar o padrão de qualidade. Quando é serviço, é mais difícil. Porque você pode falar assim, você precisa tratar o cliente com educação. E a pessoa foi criada de uma forma bruta, muito direta. E ela vai tratar o cliente de uma forma bruta, muito direta. Com a educação que ela teve. Né? Foi a educação, o mapa. Uhum. Então você tem que ser claro. Tá? É tipo, me dá um copo d'água. O cara fala assim, toma sua água aí. Exato. A água você pediu aí. A água que você pediu. Né? Aí você fala, não, pergunta para ele, você quer gelada? Quer meio a meio? Né? Como é que fala você... assim, pô, mas tá quente a água. Fala, você não pediu gelada? Você não falou nada, não é? E para ele está sendo educado. Uhum. E o que você esperava da educação é que ele fosse um pouco mais simpático. Uhum. Então tem que ser muito claro. Quando você lida com serviços, você tem que ser muito claro e tem que saber bem o que você quer. Então você acha que a condição sua condição psicológica, digamos assim, depende do contexto do ambiente que você foi criado? Depende. Você tem um pai que é um pai, uma mãe, sei o quê, o que é mais ambiente empático. que você vive. Geralmente as pessoas vão se comportar de acordo com aquilo. De acordo com aquilo. Porque quando você cresce no ambiente, você quer fazer parte do grupo. Ou você é o oposto. Né? Eu não quero participar. Então você é o oposto do grupo. Uhum. Tá? Você acha que muita gente se coloca como oposto para ganhar destaque? É de cada um. É de cada um. Aí a gente não tem como padronizar. Uma das coisas da PNL são os filtros que a gente usa na comunicação. E um deles é generalização. Sabe quando você fala todo italiano fala demais? Aí você fala, todo italiano é muita gente. Você conhece todos eles? Os brasileiros não têm educação. Isso. Aí eu falo, só se for você. Fale por você, né? Me inclua fora dessa. Exato. Né? Então, quando você generaliza, não dá para generalizar. Tá? Então, tem uma outra ferramenta da PNL, que são os filtros, que tem generalização, distorção. Quando a pessoa fala alguma coisa e você distorce para o que você quer. E a eliminação. Quando ela fala uma coisa grande e você escuta só o que você quer. Só um pedacinho. Ouvido seletivo. Ouvido seletivo. E realmente ela não escutou. Você fala, mas eu falei. Fala, não falou.
Caramba. E a distorção é quando alguém fala e você coloca no seu contexto. Você interpreta da forma que você quer. Você fala assim, tal, verde é bonito. Aí a pessoa fala assim, a pessoa falou que a cor preferida dela é verde. Exato. A pessoa A traz Adriana é palmeirense, adora verde. Palmeirense. Legal. Às vezes não, mas nessa aí você acertou. Ai, tá vendo? Olha, eu fui criada, meu pai era palmeirense, né? Uhum. E eu descobri que eu não tenho roupa verde. Não tem? Não tenho. Eu tenho pouca também. Eu uso mais preto, cinza. Preto e cinza. Olha. Você né? olha no armário assim. Às vezes eu tento comprar uma roupa de cor diferente. Azul marinho também. Sim. Eu tento comprar uma roupa de cor diferente. Ela vai ficando no cantinho. Sim, não vai, né? Usou uma vez e tá lá, né? É estranho. Tem alguma relação, assim, preferência de cor? Não sei, eu nunca estudei essa coisa das cores, tá? Uhum. De cromoterapia, tá? Eu nunca estudei, não. Tem pessoas que são bem fechadas nisso, né? Tem aquela coisa de põe uma luz azul que traz tranquilidade. Até tem um rapaz que trabalha comigo no S1 que ele mexe com lâmpadas, né? E aí ele falou que não, põe uma lâmpada branca que dá mais... deixa as pessoas mais ativas, a amarela deixa elas mais tranquilas, mais assim. É mesmo, né? Então, mas eu não tenho esse estudo de cores, de não. Cor de roupa, né? Eu sei que tem algumas pessoas que fazem identidade visual pessoal e isso inclui também a vestimenta, né? Que tipo de roupa a pessoa vai usar para ver se isso combina com o ambiente, com a personalidade. Tem uma amiga que ela é personal stylist e ela fala dessa régua de cores ou tabela de cores, alguma coisa assim, é isso, né? Que molda a pessoa, né? Legal, né? Bom, eu acho que é isso. Queria te agradecer. Poxa, obrigada. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Eu acho que dá pra gente fazer um resumo de tempo. Sabe? Da gestão de tempo. Principal, tirar da cabeça e pôr no papel. Uhum. Tá? Segunda coisa, delegar. Tá? Não arruma justificativa para não delegar. Quando o pai fala a criança é mal educada, quem educou? Uhum. Então, ele não sabe fazer, ele não fez como eu queria, muda a forma de delegar. Né? Classificar, sabe, aquilo que você falou de fazer as coisas assim, isso eu tenho que fazer, que eu falei que era do Big Win, porque, assim, depois eu termino, tá? Assim, classificar, né? Isso eu preciso fazer, o que é urgente, o que é importante e o que não precisa ser feito, sabe, urgente sempre é aquilo que você, se você não fizer, tem alguma sequela, então não paguei essa conta hoje, tem multa. Sabe? Não levei o carro não pus combustível, eu vou ficar na rua. Tá? Importante é aquilo que precisa ser feito, tá? Para não virar urgente. Então, se eu não fizer isto hoje, esse orçamento, esse trabalho hoje, amanhã já é urgente, porque é o último dia. Tá? E circunstancial é aquilo que precisa ser feito, mas não tem data. Eu tenho que arrumar esse armário porque eu que mexo. Mas não precisa ser hoje nem amanhã, eu posso ir arrumando aos poucos. Então, classificar o tempo, sabe, é importantíssimo. Que aí, fazendo no mínimo isso, você depois me fala se você teve mais tempo durante o dia ou não. Legal. Então, é uma matriz para classificação de tempo. Exato. Entre importante, urgente e circunstancial. Exato. Tem algum lugar que a pessoa consiga encontrar um material desse, assim? Tem. Tipo um material rico? Tem. Que eu poderia colocar na descrição do vídeo, talvez, para quem assistiu até o final, né? Tem. E aí, se tiver no seu site ou em algum canal seu, para a pessoa ir até lá e conseguir Tem uma baixar. ferramenta que se chama Tríade do Tempo. Ah, legal. É um teste que você respondendo, você vai ver como você está distribuindo o seu tempo. E ele tem a tríade ideal. E a tríade ideal é quando você tem
10% do seu tempo em coisas que são circunstanciais, não precisam ser feitas naquele momento, naquela hora. 20% do tempo nas coisas que são urgentes, porque a gente não tem controle, às vezes aparecem bombas que você precisa resolver. E 70% no que é importante. Esse teste que se chama Tríade do Tempo, você vê como você está distribuindo o seu tempo e aí você consegue chegar na distribuição ideal. Ou seja, foca no importante, né? Foca no importante, porque um não sobrepõe o outro. Uhum. Se é circunstancial, ela não vai sobrepor no urgente ou no importante. E se ela é importante, ela também não vai sobrepor no urgente. Legal. Então, pode Bacana. Tríade do Tempo, Christian Barbosa, que é o autor do livro. Coloca isso no Google e vai encontrar uma matriz para baixar. Vai Legal. encontrar. E se entrar no meu site também tem, chaitreinamentos.com.br. Bacana. Quer deixar as redes sociais também para o pessoal seguir? No Instagram é @chai_txai, tá? 2014. Legal. E o site chai_txai Treinamentos, tudo junto, .com.br. Legal. Eu vou deixar as minhas redes sociais e o da Beats também para quem ainda não segue. Da Beats você vai encontrar no Instagram como @beatsdigital, no Facebook também, na LinkedIn também e aqui no YouTube como Beats Podcast e tem também o canal Beats Digital. As minhas redes sociais, segue no meu Instagram que é @AdrianoKlump. O Klump é KLU, M de Maria, P de Pato, P de Pato. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Obrigada. Beats.